No vídeo de hoje eu trouxe o livro Razão e Sensibilidade da Jane Austen. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando sobre as irmãs Bennet, a Elizabeth e a Jane Bennet, de Orgulho e Preconceito, então eu resolvi trazer aqui no canal Razão e Sensibilidade, que é um dos meus livros preferidos da escritora. Nós vemos nas duas personagens principais, a Elinor e a Marianne, um contraste gigantesco dos demais envolvidos na obra, que é como de costume da Jane Austen. Ela define muito bem as características dos personagens principais, elevando seu valor moral, e em volta desses personagens sempre vemos defeitos proeminentes. Sobre as duas personagens, né, as protagonistas. Eu gosto das duas, acho que temos muito que aprender com as duas, com a Marianne principalmente, que não fazer, e com a Elinor, eu realmente acho que elas banjam uma feminilidade modelo. Para fins de autoanálise, com certeza eu teria como base a Elinor. As duas são voltadas à vida intelectual, são requintadas, elegantes, fora a questão estética que elas não negligenciam. Eu gosto desse ponto de equilíbrio das duas. Essa coisa de elevar a intelectualidade, os estudos a sério, e mesmo assim não desdenhar da parte externa. Que vejo é que as pessoas elas tendem a não encontrar esse ponto de equilíbrio. Ou você é uma figura caricata do indivíduo intelectual, ou você é uma figura caricata do indivíduo não intelectual, né? Enfim, aquele iletrado. Ou você estuda filosofia, ou você gosta de futebol. Essas questões inúteis que sempre são levantadas na rede vizinha, enfim, acaba confundindo o que de fato é uma vida intelectual, o que de fato é uma vida religiosa. Quais são as características de uma mulher íntegra? O que faz uma mulher íntegra ser íntegra? Se é a saia, o vestido, se é o comportamento, o caráter, se uma coisa está desvinculada da outra. Sobre a Marianne, de fato ela é a sensibilidade presente no livro. Não que a Elinor não seja sensível, mas com a Marianne eu vejo uma tendência à sensibilidade extrema, que chega até um nível de imaturidade e até idolatria para com os próprios sentimentos. Gosto de como ela enxerga a necessidade da poesia, da música, mas eu não gosto de como ela coloca isso em um pedestal, como ela coloca os sentimentos dela perante isso. E é exatamente por isso que vejo que a sua sensibilidade chega a ser até idolatria. Porque a todo momento ela quer sentir um êxtase através das coisas mais cotidianas e simples do mundo. Não acho errado querer um pouco mais de profundidade. Vocês entendem que a Marianne, a todo momento, ela exige isso. Se a conversa não for profunda demais, se a música não for adequada, se os versos não forem bem citados, ela negligencia, ela desdenha. Isso fica claro quando todos estão reunidos na sala conversando e ela simplesmente está ignorando todo mundo, mergulhada nos seus próprios sentimentos, pelo simples fato de não querer se relacionar com ninguém, já que ela os considera inferiores. Quando Chesterton fala sobre a idolatria no ensaio A Loucura e as Letras, ele fala exatamente disso, do homem letrado que prefere os livros, as páginas, as meras folhas, ao que aquele livro representa. Ele diz que há uma classe de homens que de fato preferem os livros a tudo o que os livros tratam, a lugares, a ações heróicas, a experimentos, a aventura, a religião. Eles leem sobre estátuas da beleza divina e não se envergonham de sua própria feiura mal-humorada e preguiçosa. Estudam os registros de feitos públicos e magnânimos e não se envergonham das suas próprias vidas cheias de segredo e auto-indulgentes. A Marianne foca muito em poemas, na música, em conversas sobre coisas elevadas e esquece do seu cotidiano. Desdenha do iletrado, do ignorante, como se fosse a mulher mais intelectual da obra. E é por isso que ocorre aquele episódio desagradável com o Willoughby. Ela considera tanto os próprios sentimentos, as próprias emoções, que acaba se apaixonando repentinamente. E através dessa paixão, a mínima sensatez que ela tinha desaparece. Ela fica tão entusiasmada com o fato do Willoughby gostar das mesmas músicas que ela. E eles dois têm uma certa química, claro que eles têm, mas ela se perde nisso tudo. Não que ele tenha agido certo, mas de fato ela é uma pessoa precipitada, ordenada pelas suas paixões, movida pelos seus próprios sentimentos.
Ela mesma diz, não é o tempo nem a oportunidade que determinam a intimidade, é só a disposição. 7 anos seriam insuficientes para algumas pessoas se conhecerem e 7 dias são mais que suficiente para outras. Alguém precisa falar para Marian. Marian, minha linda, 7 dias é muito pouco tempo. E eu gosto de imaginar Marian atual, porque seria o tipo de menina que postaria na legenda da foto: eu sou profundo demais para pessoas rasas, só que profunda, mas nem tanto. Sobre a Eleanor, eu realmente gosto muito dela. Acho que ela tem muita classe. E não só isso, ela é responsável, é uma boa administradora, sabe quando e como falar, é muito atenciosa, mesmo não querendo ser. E se você for perceber, todas as vezes que Marian negligencia o ambiente social no seu mundinho superior, Eleanor sempre acaba tampando esse buraco que ela faz, compensando a reunião, dando a devida atenção a todos naquele ambiente. E ela realmente tem essa consideração em saber adaptar a realidade com seus próprios sentimentos. A cordialidade é um dos pontos fortes dela. E dos personagens principais, ela realmente é o ponto de sensatez da maturidade ali. Ela tem esse equilíbrio por entender a importância da razão. Ela não coloca os próprios sentimentos como ponto central da vida. Nós vemos isso muito bem no desenrolar da história. Por mais que ela sofra, ela não é aquela mulher que, que estou sofrendo e vou ficar o dia inteiro deitadinha na cama. Não, existem coisas mais importantes, existe uma responsabilidade que você precisa assumir. E ela sabe muito bem disso. Desde o começo, ela sempre está aconselhando a mãe, mantendo esse ponto de sensatez entre a mãe dela e a irmã. E por muitas vezes ela é vista como indiferente, principalmente porque ela não faz do amor que ela sente pelo Edward o centro de sua atenção. Não que ela não queira, mas existem coisas para fazer. Existe uma responsabilidade para assumir e um equilíbrio na própria casa que ela precisa manter. Porque se não for ela, não será ninguém que irá manter. Por isso eu questiono essa sensibilidade da Marian, que na verdade é mais um egoísmo do que sensibilidade. Não tem como olhar a conduta da Eleanor e dizer que ela não é sensível. Por vezes, quando ela se depara com o Coronel Brandon, por exemplo, conseguimos ver claro um exemplo do que é sensibilidade. O fato dela se compadecer do sofrimento dele, de perceber que ele já foi ferido, é um indício da verdadeira sensibilidade, que difere da Marian, que se concentrava apenas nela. O fato dela estar disponível, estar atenta e querer ajudar demonstra, ao meu ver, uma sensibilidade muito maior do que a sensibilidade da irmã mais nova. E o vídeo de hoje foi esse, foi mais uma análise do comportamento, da conduta das duas irmãs, diferenciando ali, já que muitas pessoas colocam a Marian como o ser mais sensível do mundo, não querendo dizer que ela não é sensível, mas, ao meu ver, a sensibilidade dela, principalmente no começo, chega a ser mais um egoísmo do que sensibilidade. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta, comenta, compartilha. Deus abençoe vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.